Boa noite, minhas irmãs que já estão por aqui. Nós vamos ter agora a nossa abertura para a nossa reunião de oração e também reflexão na palavra do nosso Deus. Então, boa noite, irmã Mércia, irmã Darlene, irmã Eliette, irmã Vanessa, irmã Idália. Essas são as mulheres chegando à frente, né? Chegando em primeiro lugar, assim como aconteceu com aquelas mulheres que foram as primeiras a testemunharem a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então as mulheres, elas estão sempre aí presentes, firmes, e nós louvamos a Deus, né? Porque as mulheres, de fato, são aquelas que têm sustentado a obra do Senhor. Irmã Consolação chegando, irmã Iraci Pamplona, que maravilha, a irmã está de folga e pode acompanhar o culto desta noite. Muito bem, vamos iniciar com uma palavra de oração, enquanto os demais irmãos vão chegando por aqui para participar conosco desse momento de oração, deste momento também de reflexão na palavra do nosso Deus. Vamos ter uma palavra de oração neste momento. Estou aqui, as irmãs aí, e nós unidos no mesmo Espírito e na mesma fé. Oremos. Senhor nosso Deus, nós louvamos a Ti por mais esse culto de oração. Este momento em que estamos juntos, ó Pai, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos, pelos grandes benefícios, pelo Teu povo que está reunido neste momento, por aqueles que vão chegar ao longo desse culto, e nós queremos, ó Pai, render graças a Ti, porque Tu és bom, porque a Tua benignidade, a Tua misericórdia dura para sempre. Queremos também, ó Pai, rogar que tenhamos um tempo de bênção, um tempo de comunhão, e que cada coração aqui, ó Pai, esteja aberto e receptivo à Tua palavra. Aqueles corações aflitos, ansiosos, que possam depositar, Senhor, aos pés da cruz e lançar sobre Ti toda ansiedade, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Abençoe-nos, Senhor, e nos capacite pelo Teu Espírito a compreendermos a verdade da Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs que estão por aqui, irmãos que estão chegando. Nós queremos já apresentar aqui alguns pedidos de oração, e como eu tenho feito a cada semana, eu vou colocando os pedidos. É uma oportunidade para que você anote alguns dos pedidos e que você também possa orar ao longo da semana em favor desses irmãos que têm aí colocado esses pedidos, e sabemos que o nosso Deus tem trabalhado de maneira maravilhosa em favor daqueles que o temem e o amam. Vamos iniciar aqui orando ainda pelo conforto da irmã Vanessa, que já está por aqui, de sua família, né? Que Deus esteja confortando em razão aí da partida, né? Do falecimento da sua avó. Então vamos lembrar em oração a família da irmã Vanessa. Também a irmã Suzana, sua tia também faleceu. A irmã Suzana está por aqui também, vi que ela entrou, deu uma boa noite. Que Deus conforte o coração da família. E também o senhor Samuel é um conhecido do irmão Estevão. Perdeu a sua esposa, é lá da Bahia. O irmão Estevão pede oração por ele e por sua família. Também lembrar em oração a irmã Moriza. Estamos orando, ela está aí, ela testou positivo para a Covid, e vamos orar pela recuperação, que logo ela possa estar bem, né? E lembrar em oração também o marido que estava em quarentena junto com ela. Vamos lembrar também esse pedido que é da irmã Alice, a Ana Lu, amiga da irmã Alice. Também é um pedido por saúde, ok? Então vamos orar neste momento, lembrando esses pedidos aqui, e logo em seguida eu vou compartilhar mais pedidos que nós temos, né? E lembro, anote aí os pedidos, ore durante a semana. Não vamos deixar apenas a quarta-feira para lembrar os pedidos, mas vamos apresentar ao nosso Deus a cada dia, amém?
Vamos orar. Querido Deus, nós queremos mais uma vez nos colocar diante do Senhor, através, ó Pai, do precioso sangue de Cristo Jesus, que morreu numa cruz, nos redimiu, e agora nós temos este livre acesso ao Teu trono de graça. Queremos orar de maneira especial pelo conforto, ó Pai, da irmã Vanessa e família, irmã Suzana e família, e do senhor Samuel, que perdeu a sua esposa. Queremos colocar também aqui diante do Senhor a todos que se encontram enlutados, ó Pai, pela perda de um ente querido. Sabemos que têm sido dias difíceis para muitas e muitas famílias, ó Pai, e que o Senhor possa ser o grande consolador e confortador destas famílias. Oramos por estes que nós conhecemos, estes que estão mais próximos de nós, ou de alguns irmãos nossos. Queremos, ó Pai, pedir que o Senhor esteja aí acalentando esses corações, confortando, ó Pai, pois sabemos que Tu és o Deus de toda a consolação. Oro também, Senhor, pela irmã Moriza. Continue, Pai, abençoando a vida da Tua serva, sustentando, amparando nesse tempo de quarentena e tratamento da Covid, e que logo ela possa estar bem. Oro por ela, oro pelo Bruno, seu esposo, e também, ó Pai, pelos familiares que muitas vezes ficam aflitos, sem poder estar ali mais próximos, ó Pai, mas que possam recordar nesse tempo que o Senhor é um Deus presente, que está ali amparando e sustentando. Oro também pela Analu, amiga da irmã Alice. Sustente, ó Pai, com a Tua mão, Teu braço forte, e que ela possa reconhecer que o Senhor é o Deus que sara, ó Pai, e que acima de tudo o Senhor é o Deus que sara a alma. Cuide, Pai, destas vidas, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir aqui com os pedidos. Há um pedido do irmão Isaac. O irmão Isaac está pedindo pelo Dorival, que vai passar por uma cirurgia. Vamos lembrar também a Nilza, que é a irmã da irmã Marlene, irmã das irmãs Ferreiras, né? Um pedido de oração pela saúde dela. Também vamos aproveitar agora e orar pelos profissionais da área da saúde. Eu vi que a irmã entrou aqui, a irmã Pamplona. Ela colocou: Deus tem me sustentado na presença dele, mesmo sendo enfermeira e trabalhando diretamente com pacientes. Agradeço as orações do pastor. Amém. A irmã sempre que pode estar conosco aqui também. E temos lembrado aí a vida da irmã Iraci, irmão José Adilson, enfermeiro, Andressa. Também vamos lembrar em oração os demais profissionais, Isaac, Rafael, aqueles que trabalham na parte da segurança. Que Deus esteja aí sustentando e amparando. Os profissionais também, militares, GCMs, né, como a irmã Aline, bombeiros, irmão Márcio, é um dos representantes que é membro da nossa igreja. Que Deus esteja aí sustentando a cada um desses profissionais da área da saúde, segurança, e lembrar as nossas autoridades do nosso país. Eles precisam realmente da orientação do alto para esse tempo tão difícil em que nós estamos vivendo. Vamos orar neste momento, lembrando esses pedidos aqui especiais. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor com um coração grato. Grato em saber que o Senhor está com os ouvidos atentos ao clamor do Teu povo. Queremos, ó Pai, neste momento colocar aqui diante do Senhor a vida do Dorival, conhecido do irmão Isaac, que vai passar por uma cirurgia. Rogamos, ó Pai, a Tua graça, o Teu favor, que as Tuas mãos dirija, guie as mãos dos médicos, e que o Dorival possa, Senhor, saber que é um povo clamando, intercedendo, ó Pai, e que, acima de tudo, orando ao Deus que é soberano, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que guia as mãos dos médicos. E rogamos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar, sustentar, tirar qualquer temor, medo, e que possamos ter boas notícias em breve. Oro pela Nilza, irmã da irmã Marlene. Pai, abençoe a vida dela, sustentando essas dores fortes de garganta, que o Senhor possa agir de maneira poderosa
e que possa restaurar a saúde, Senhor, da Nilza. Oro também pelos profissionais da área da saúde, assim como nós acabamos de citar o nome da irmã Iraci Pamplona, irmã José Adilson, Andressa. Sabemos que há outros profissionais que estão aí na linha de frente, não apenas enfermeiros, mas médicos e também aqueles que trabalham na área administrativa, Rafael. Oro pela vida do irmão Isaac e também, Senhor, queremos colocar diante do Senhor os profissionais que trabalham na área da segurança, os militares, os GCMs e os bombeiros. Pai, tome em suas mãos. Oramos pelo irmão Márcio, irmã Aline. Sabemos, ó Pai, as lutas diárias, dificuldades e também as preocupações por estarem exatamente como temos afirmado aqui na linha de frente. Que, Senhor, eles possam confiar no Teu nome, no Teu poder e saírem, Senhor, protegidos pelo Senhor. E rogamos, ó Pai, que a sociedade também venha reconhecer o papel tão importante que esses profissionais desempenham. Sabemos que muitos perdem a paciência e os atacam, Senhor, e rogamos, ó Pai, coloque a Tua paz e os proteja, bem como também os seus familiares. Oramos pelas autoridades do nosso país que reconheçam que devem submeter-se a si, a sua vontade e a direção da Tua palavra para governar com justiça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, ainda mais uma rodada aqui de oração. Vamos lembrar agora os missionários, os profissionais autônomos, lembrar aqueles que estão desempregados e também os membros da nossa igreja e os congregados. Quem sabe, terminando aí essa quarentena, estamos caminhando para isso, possam aí, de repente, aqueles que são congregados e passar a ser membros da igreja, não é? Obedecendo às ordenanças do Senhor, colocando em ordem algumas questões, quem sabe descendo as águas do batismo, pedindo carta, se unindo à membresia da igreja local. E nós queremos orar por esses. Vamos orar também, continuar orando aí pelo pastor Vanderlei, saúde dele, orar pelo pastor Ercílio e sua saúde, lembrar aqui em nossas orações aqueles que estão na obra, que Deus deu sustento físico, material e espiritual. O congresso online da Comunhão Batista Bíblica tratou aí de desafiar as pessoas a servirem ao Senhor de tempo integral. Vamos orar pela seara, que Deus levante mais obreiros para a sua seara, amém? Então vamos orar neste momento, apresentando esses pedidos e lembrando também, irmãos que porventura possam estar enfrentando aí a ansiedade, a angústia, os problemas, que possam de fato descansar no Senhor. Há um pedido também da irmã Maria Helena. Deixe-me só pegar o nome aqui correto. A irmã Maria Helena me mandou esse pedido hoje. Eu acabei não colocando aqui na apresentação. Então a irmã Maria Helena, esposa do irmão Amaral, pede oração pela Joyce. A Joyce, ela está internada no hospital Campo Limpo. Estava com falta de ar, diabetes, né? É uma vizinha dela, mora no mesmo bairro que a irmã Helena mora. Então vamos lembrar em oração a vida da Joyce, que Deus trabalhe nesta vida, dando orientação e sustentando com a força do poder que vem dos altos céus. Muito bem, então vamos orar neste momento, e nunca é tarde lembrar, o irmão Estevão pede oração pela família do sargento, capelão, pastor Ricardo, oração pela família do sargento, né, que faleceu nesta tarde. Então, mais uma família enlutada. Vamos lembrar em nossas orações. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez queremos colocar diante do Senhor, agora de maneira especial, a vida dos missionários, não apenas da nossa denominação, mas a cada missionário que está servindo ao Senhor
de tempo integral. Abençoe, ó Pai, independente de ser do Ministério da Comunhão Batista Bíblica Nacional, Missão Novas Tribos, são diversos ministérios, Missão Portas Abertas, que o Senhor esteja sustentando, ó Deus, a vida de cada um. Eu oro, ó Pai, rogando também por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão também necessitados do sustento financeiro. Oro também pelo esposa do pastor José Carlos Guimarães, pela recuperação pós-cirúrgica, as dificuldades que ela estava tendo ali com dores. Coloque a tua mão poderosa sobre a vida dela, sustentando e amparando. Eu oro também, Senhor, pela vida daqueles que têm um chamado para a tua obra, ou por aqueles que porventura o Senhor está chamando e ainda não compreenderam o teu chamado. Que possam, Senhor, responder positivamente ao teu chamado. Oro pelos seminários, pelos alunos, por aqueles que lecionam, Senhor, que o Senhor esteja capacitando a cada um a cumprir com o teu propósito. Eu oro também pelos profissionais autônomos que estão enfrentando, muitos deles, as dificuldades desses dias de pandemia, de quarentena, para ter a sua clientela, para trazer o seu sustento. Rogamos, ó Pai, os capacite com a sabedoria que vem de Ti, para que mesmo num tempo tão difícil, tenham aí a criatividade necessária para poder, ó Pai, superar os desafios desse tempo. Oro por aqueles que estão desempregados. Senhor, abra uma porta de trabalho para estes, de maneira, Senhor, que o Teu nome possa ser exaltado. E rogamos também, Senhor, pela vida daqueles que são os membros da nossa igreja, pelos membros, pelos congregados, e rogamos, Senhor, que todos venham abraçar, Pai, o desafio que vem de Ti. O batismo, a reconciliação, a membresia, uma igreja local, para servir-te fielmente. Oro pela Joyce, a amiga e vizinha da irmã Maria Helena, que está internada. Coloque a tua mão poderosa, dê sabedoria aos médicos e que em breve ela possa estar em casa também. Nós queremos colocar também os pedidos dos irmãos, congregados, visitantes que estão aqui participando desta live, que o Senhor, ó Pai, atenda a cada clamor, responda de acordo com a tua soberania e que cada um possa sentir, ó Pai, a tua presença, perceber, ó Pai, o teu amor, sustentando e amparando a vida de cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós queremos seguir aqui eu esqueci de orar aqui pela família, deste militar, essa família enlutada. Vou orar antes da reflexão na palavra de Deus, tá bom? Mas aproveito aqui para aqueles avisos básicos. Irmãos que são membros da igreja, lembrar aos irmãos que mesmo esse período que a igreja está com a porta fechada, nós temos ainda despesas fixas e precisamos cumprir com elas. E inclui-se aqui também a oferta para a obra missionária. A cada mês nós estamos enviando a oferta a cada missionário. Então você que é membro, transferir, fazer uma transferência bankline, um depósito na conta da igreja, ou fazer um contato com o irmão Wagner, com o conselho, e nós vamos orientá-lo sobre uma melhor maneira para que você possa devolver as ofertas ao Senhor. Amém? Então, lembrar também sobre a Cesta do Amor. Basta fazer um contato com o irmão Getúlio e Laodiceia, Paulo e Miriam, e você pode contribuir com 1 quilo de alimento não perecível ou um item de higiene pessoal. E estas cestas continuam sendo feitas e abençoando a vida de irmãos e também de pessoas que estão enfrentando uma dificuldade. Faça isso, e Deus certamente vai abençoar grandiosamente a sua vida. Não deixe de ser uma bênção na vida de pessoas que estão enfrentando essas adversidades. O Senhor está abençoando a sua vida, seja bênção também na vida de outros irmãos. Amém? Eu quero convidá-los, antes da oração, para o nosso momento aqui de
estudo na Palavra de Deus, de reflexão, livro de Filipenses. Vamos ao livro de Filipenses, capítulo 1. Vou ler aqui na versão corrigida fiel, que eu creio que a maioria das versões que estão acompanhando aqui é exatamente esta. Filipenses, capítulo 1. E eu quero ler aqui dos versículos número 1 a 11. Nós temos aqui uma introdução a este livro. Eu quero meditar aqui, na medida do possível, nestas quartas-feiras, no livro de Filipenses. E vamos ver o que o Senhor tem a nos ensinar aqui. Enquanto os irmãos se estão encontrando, meu boa noite aqui à irmã Guilhermina, que chegou por aqui, irmã Maria Helena, irmã Zezé, irmão Estevão está conosco, irmã Marline, irmã Fátima Santana e a irmã Maria Aparecida e pastor Ercílio. Que Deus esteja abençoando a vida dos irmãos que estão conosco. Então vamos aqui, eu vou fazer a leitura, Filipenses capítulo 1, versículos número 1 a 11. Acompanhem aí em vossas Bíblias e vamos ter aí o coração aberto àquilo que o Senhor tem a nos ensinar neste momento. Filipenses capítulo 1, versículo 1 a 11. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalos algum, até ao dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, agora com a Tua palavra aberta, rogamos que o Teu Espírito nos dê entendimento, nos capacite, ó Deus, e abençoe a cada irmão que está acompanhando esta reflexão, que estejam com o coração aberto, com a mente aberta, a receber o precioso ensino que vem do alto. Oro também pelo pedido do irmão Estevão, pelo conforto daqueles militares, a família dos militares que estão enlutados. São perdas, Senhor, também relacionadas à Covid. Traga o Teu conforto dos altos céus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós passamos algumas quartas-feiras estudando a respeito do amor bíblico, amor genuíno, amor que vem de Deus. E agora nós vamos estudar esta carta da prisão. Por que carta da prisão? É uma carta que Paulo escreveu quando estava preso. Carta aos Filipenses. Que Filipenses? Cristãos que viviam na igreja de Filipos. E ali também nós temos ali uma cidade. Então nessa introdução eu quero apenas fazer aqui umas breves afirmativas acerca desta cidade. Esta cidade aqui foi fundada pelo rei Filipe da Macedônia. Talvez você não conheça Filipe da Macedônia, esse rei, mas certamente já ouviu falar de Alexandre o grande conquistador. Então Filipe de Macedônia foi o pai de Alexandre o Grande, o fundador
desta cidade. Então é algo interessante termos este conhecimento, saber que esta cidade se tornou uma colônia romana, adquirindo um posto militar, né, e adquirindo ali muitos privilégios diante de Roma. E é nessa cidade que Paulo funda esta igreja. Esta igreja em Filipos, essa igreja em Filipos foi fundada por Paulo na segunda viagem missionária de Paulo. Então nós encontramos esta informação nas Escrituras, olhando também de maneira especial para o livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos descobrir que esta é a primeira igreja estabelecida por Paulo na Europa. Então, Paulo está escrevendo uma carta para a igreja que ficava na cidade de Filipo. Igreja esta que ele foi fundador. E quando ele escreve esta carta, ele está preso. E aí vem algumas indagações, ou uma indagação onde ele estava preso, em que cidade, né? Então alguns acreditam que ele estava preso em Cesareia. Outros acreditam que ele estava preso na cidade de Éfeso e que seria de lá que ele está escrevendo, redigindo esta carta. Mas nós podemos crer com mais segurança, creio eu, que ele estava em Roma. Por quê? Aqui em Filipenses, capítulo 1, versículo de número 13, diz aqui, vou ler aqui na mesma versão aqui, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Né? Então, esta afirmação, ele está dizendo que a prisão dele foi conhecida por toda a guarda pretoriana. Ou seja, era um grupo de guardas imperiais, distinto do exército e da polícia romana. Contava com cerca de 9.000 homens em Roma. Por essa descrição e por essas palavras, é bem provável que Paulo estava preso em Roma. E também pela declaração que nós encontramos mais adiante, falando sobre a aproximação que ele sentia da sua morte. Né? Ele estava aguardando ali um julgamento já há algum tempo. Então isso nos leva a crer que Paulo estava preso em Roma. Então, estas são as coisas que nós temos mencionado até no estudo da nossa EBD. Quando nós estudamos um livro, nós preocupamos em saber quem é o autor. Aqui é Paulo. Aonde ele estava? Preso? Em que local? Provavelmente em Roma. Né? E também ele está escrevendo ali, o destinatário, o receptor desta carta eram os irmãos em Cristo, os cristãos da igreja de Filipos. É isso que nós percebemos. E a data da escrita aqui provavelmente é no ano 61 depois de Cristo. Tá ok? Então são algumas informações importantes a respeito desta carta aos Filipenses. Agora, eu li a princípio apenas os 11 versículos desta epístola, porque aqui nós temos a introdução. Normalmente as cartas elas iniciam com uma saudação, são as palavras iniciais. E nessas palavras iniciais de Paulo, nós encontramos tanto a saudação como uma palavra de gratidão. E eu creio que nós precisamos ter isso no nosso coração. Deus, ele se agrada quando ele encontra cristãos com corações gratos. Lembram-se da cura dos 10 leprosos? Jesus, ele cura 10, apenas um volta louvando a Deus. Ele diz, não foram 10? Aonde estão os 9? Então, o Senhor, ele procura em cada coração gratidão. E Paulo é interessante, hein? Porque ele está preso e ele, após fazer a saudação, aquilo que poderíamos até dizer, isso é de praxe, né? Ele está seguindo ali aquilo que é de costume. Mas logo após ele passa a fazer o quê? Apresentar gratidão a Deus. Ele estava preso. E aí eu quero fazer aqui uma ligação
com uma palavra que é a palavra sofrimento. Você está sofrendo? Muitas pessoas estão sofrendo nesse período de pandemia e quarentena, mas é possível ter um coração grato. É importante apresentar um coração grato a Deus, mas como nós podemos apresentar um coração grato ao nosso soberano Deus, se nós não reconhecemos Ele como soberano na nossa vida? Se nós não reconhecemos que Ele está no controle de todas as coisas. Olha aí a irmã Roseli nos ajudando aqui. Atos 16, versículo 28, confirma que era Roma, mediante aquilo que foi colocado, essa situação da autoria. Mas seguindo aqui, vamos ver um pouquinho mais sobre estas saudações aqui, diante daquilo que nós acabamos de ler. E isso nos traz alguns ensinos também interessantes. Vamos voltar aí para o versículo 1. O versículo 1 diz aqui: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Ele está falando aqui, ele está dizendo que esta autoria da carta, ele coloca o nome dele, o que é natural, mas ele está enviando uma saudação também por Timóteo. Ele está dizendo Paulo e Timóteo. Ou seja, Timóteo ajudou Paulo a fundar esta igreja, né? E sabemos a importância desse jovem Timóteo no ministério de Paulo e a confiança que ele tinha nesse jovem. E jovem, nós precisamos entender, os jovens, eles têm que ser a igreja do presente. Para nós, para você adulto, enxergue os jovens como a igreja do presente, não do futuro. E jovem também se coloque como sendo um componente, aí vamos colocar esta palavra, importante da igreja do presente. Eu tenho visto por aí muitos jovens, estava na igreja e um pastor mostrando lá a situação da igreja para transmissão online, e havia lá um canto onde havia ali como se fosse um painel, né? Ele falou, os jovens estão transmitindo as lives dos jovens naquele canto aqui. Então eles estão lá trabalhando, os jovens, igreja do presente. E Timóteo é um jovem maravilhoso, não é? Que teve uma grande responsabilidade no pastoreio de uma igreja, né? E diz aqui, assim como Tito, né? Então, logo no início desta epístola, ele diz Paulo e Timóteo. E é interessante sabermos que exatamente Timóteo ajudou Paulo a fundar a igreja, né? Isso é algo relevante. Outra coisa que nós encontramos, né? Uma outra palavra aqui, diz aqui, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos. Quem são os santos? Nós encontramos muitas vezes estas palavras, esta palavra santos aqui. Nós encontramos esta palavra no Novo Testamento. Nós encontramos muitas vezes Paulo, os apóstolos, se dirigindo aos cristãos como aqueles que são santos. Então, esta palavra santo, né, significa separados. Ele está dizendo, estamos escrevendo aqueles que são separados. Quem são separados? Aqueles que nasceram de novo. Aqueles que têm uma nova vida em Cristo Jesus. Então, no Novo Testamento, santo significa esta nova posição, essa nossa posição. Ou seja, podemos dizer essa nossa e essa nova posição em Cristo Jesus. Toda aquela pessoa que nasceu de novo é separada. Nasceu de novo. Ou seja, no Novo Testamento significa nossa posição de puros e separados para Deus. Você nasceu de novo, você creu em Jesus como seu Salvador, você é um filho de Deus, então você é uma pessoa santificada. Quando demos o estudo nos cultos presenciais ainda, nas quartas-feiras, na carta de Coríntios, eu mencionei lá sobre a santificação. A pessoa que nasceu de novo, que creu em Jesus, se tornou filho de Deus, ela é santificada. Agora nós entendemos pela palavra de Deus que existe também a santificação progressiva. O desejo do Senhor é que nós cresçamos no conhecimento de Cristo. E isso vem com o tempo e com uma vida de
comunhão com o Senhor. Então a segunda palavra que a ser destacada, a palavra a ser destacada, além do nome Timóteo, é santos, né? Então está escrevendo aqui aos santos em Cristo Jesus, né? Que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Duas palavras agora que envolvem ministérios na igreja. Então cita aqui os bispos. Quem são os bispos aqui? Era a palavra muito usada para este cargo ali no início da igreja. Mas esta palavra bispo significa supervisores, né? E hoje nós batistas usamos esta palavra única pastor para esse ministério. Mas nós até entendemos que existem ministérios onde tem mais do que um pastor, e muitas vezes nós chamamos aquilo de... existe ali o ministério pastoral, me fugiu a palavra aqui, mas eu creio que eu vou lembrar. Existe ali um ministério onde existe não é um concílio de pastores, né, mas um grupo de pastores, e cada um tem alguma atuação. Mas normalmente aquele que tem mais experiência é como se fosse ali um pastor que tem ali uma posição, como se fosse uma hierarquia. Todos têm a mesma responsabilidade diante de Deus e do rebanho. Mas dentro ali da direção daquela igreja, existe aquele que tem uma experiência maior, estaria ali como se fosse um diretor, né? Mas não é bem esta a palavra que é utilizada no meio cristão, tá bom? Mas aqui está dizendo bispos, essa palavra está apontando para aqueles que são supervisores, e diáconos. E diáconos também são o oficial da igreja, desde o início da igreja. E entendemos que lá em Atos, essa escolha foi feita para que ajudasse no ministério da igreja, para que os pastores tivessem mais tempo para o estudo, para a oração. Então eles ajudavam nessa diaconia, no serviço. A palavra vem de diaconia, serviço, de dar um apoio. Olhando em Atos, as viúvas estavam reclamando que estavam sendo excluídas ali na distribuição dos alimentos. E aí, diante disso, há essa orientação para escolher homens fiéis para cuidarem desse negócio na casa de Deus, para que os pastores tivessem mais tempo para oração e para o ministério da palavra, né? Então os diáconos ainda existem hoje, e os critérios estão lá no livro de 1 Timóteo, no livro de Tito. Nós temos essa orientação sobre esse ministério tão importante aqui, que é a diaconia. Então ambos, né, bispos e diáconos, eram grupos identificáveis dentro da igreja, tá ok? Então são dois grupos identificáveis desde o início da igreja, e é importante ainda hoje, no seio da igreja local. Agora, eu falei que Paulo estava preso, e preso ele escreve essa carta, e preso ele apresenta aqui gratidões ao Senhor. E a gratidão que ele apresenta aqui, nós vemos, ele apresenta essa gratidão porque esses irmãos eram cooperadores no Evangelho. Olha aí o versículo 2, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria as orações por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então a gratidão dele não estava vinculada exclusivamente ao momento que ele estava vivendo, aquilo que ele tinha. Muitas pessoas não agradecem a Deus, estão ingratas, tristes, abatidas, reclamonas, porque querem agradecer só coisas pessoais. Então, quando ela enfrenta uma adversidade, ela não tem nada para agradecer. Mas Paulo ele está agradecendo a Deus pela cooperação no Evangelho daqueles irmãos, e que de alguma maneira, é claro, atingiu a vida do apóstolo Paulo. Eles eram cooperadores no Evangelho. E de que maneira eles eram cooperadores?
eles tinham enviado ofertas a Paulo. Algumas vezes, em momentos difíceis, esta igreja, esses irmãos enviaram oferta ao apóstolo Paulo. Olha o que diz Filipenses, capítulo 4, versículos 15 e 16. Filipenses, capítulo 4, versículos 15 e 16. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Apenas esta igreja houve ocasiões que se dispôs a ajudar o apóstolo Paulo com ofertas. Olha que bênção sustentar e abençoar a obra de Deus, enviando uma oferta de amor. Nós precisamos também ter esse coração. Mas olhando aqui para a gratidão, ele tem essa gratidão porque os cristãos eram cooperadores em todo o tempo e enviaram ofertas ao apóstolo Paulo. Este homem, Grisset, ele afirmou o seguinte: Deus prepara grandes homens para grandes tarefas, por meio de grandes tribulações. Nós podemos olhar para o apóstolo Paulo e reconhecer esta realidade desta frase. De fato, Deus preparou Paulo, um grande homem, para uma grande tarefa, por meio de uma grande tribulação. Então, o cristão sincero e fiel, ele vai conseguir distinguir isso. Ele vai conseguir perceber. Se ele está passando uma tribulação, ele vai descobrir que, de repente, Deus está preparando ele para uma grande tarefa. E no lugar de murmurar, ele vai fazer como Paulo, ele vai dar glória a Deus, né? Então, eu quero destacar aqui 3 coisinhas aqui básicas nesse texto de Filipenses, capítulo 1, versos 1 a 11. Em primeiro lugar, o que nós podemos aprender aqui com Paulo, nessa introdução, nesta carta, é a importância de guardar o coração. Guarde o teu coração, meu irmão. Você está ouvindo aqui esta reflexão, esse estudo, guarde o teu coração. Muitas vezes eu tenho repetido, não é? A passagem bíblica que diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Quando você está sofrendo, abatido, angustiado, em temor, é porque você está sofrendo por quê? A sua mente, não é? Está aflito, muitas preocupações na sua cabeça. Então guarde o seu coração, guarde a sua mente. É isso que nós podemos aprender com Paulo, logo no início aqui desta carta. Olha o versículo de número 7. Olha o versículo de número 7, diz o seguinte. Paulo diz: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na minha defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Paulo está dizendo que aquela igreja era participante da vida dele. E participante do quê? Na vida, no ministério, não é apenas nas alegrias, mas também nas algemas, nas prisões. Esta igreja era uma igreja participante das lutas que ele enfrentava. Então, você está enfrentando o sofrimento? Guarde o teu coração, guarde a tua mente. Leve cativo todo pensamento a Cristo. A vida é uma luta e não há como evitar a dor. É isso que nós aprendemos através da vida do apóstolo Paulo. A nossa vida é uma luta. Não existe maneira de evitar a dor. Então, sabendo disso, o que você deve fazer? Guardar o teu coração. Ou seja, nós temos que tomar uma decisão diante dessa realidade. E a decisão colocada aqui, qual é? Nós vamos tomar uma decisão. Sofrer com Cristo ou sofrer sem Ele. O sofrimento faz parte da vida. As dificuldades. Mas, de fato, a decisão que temos que tomar é sofrer com Cristo
ou sofrer sem Ele. Há pessoas que estão enfrentando dificuldades, não têm Jesus como seu Salvador, mas que escolhem seguir a vida sem Ele, sofrer sem Cristo. E aí é uma derrota completa, é um problema, é uma crise tremenda. Outros escolhem Cristo. É claro que nós vamos ter momentos de alegria, mas virão os momentos de dificuldades, assim como Paulo enfrentou. E Paulo enfrentava as dificuldades mediante o quê? O desejo ardente, latente de pregar o Evangelho a toda criatura. Então a verdade é esta: guarde o teu coração, ok? E prosseguindo, leia comigo 1 de Pedro. Veja o que diz 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13, nos diz o seguinte: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Olha, o cristão, quando está sofrendo, ele sabe bem que ele está sofrendo por Cristo e com Cristo, que ele está sendo participante dos sofrimentos de Cristo. Então, se o sofrimento é o resultado, talvez, como é o caso de Paulo, de estar obedecendo a palavra de Deus e seguindo fielmente, e se a perseguição, o sofrimento é o resultado de uma perseguição pela sua fidelidade ao Senhor, descanse no Senhor, creia no poder de Deus, guarde o teu coração, guarde a tua mente e saiba que você está seguindo os passos que Jesus deixou para que você seguisse, ok? Então, essa frase aqui é de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele disse: ninguém deve colocar uma cruz sobre si mesmo. Eu afirmei, o sofrimento é uma realidade, mas agora eu não vou ficar procurando sofrimento. Há pessoas que, em movimentos religiosos, dizem eu tenho que sofrer. É como aqueles monges, né? Eu tenho que sofrer. Não. Olha o que Martinho Lutero falou: ninguém deve colocar uma cruz sobre si mesmo, ou adotar uma tribulação. Mas se uma cruz ou tribulação lhe sobrevierem, então que sofra pacientemente, e saiba que isso lhe é bom e útil. Ou seja, o sofrimento, a princípio, não parece ter nenhum benefício, mas no final pode produzir um fruto pacífico. Paulo ele nos fala disso, sobre essa importância. Então observe isso, aprenda com o Senhor. Agora, em segundo lugar, o que eu quero destacar aqui nessa passagem é sobre motivos por que nós sofremos. Poderíamos citar aqui 7 motivos. Eu vou deixar alguns desses motivos para a semana que vem. Eu vou falar aqui, se possível, 4 motivos por que o ser humano sofre. Primeiro deles, pode ser aí o resultado, por exemplo, de um erro inocente. O que quero dizer aqui por erro inocente? Nós podemos sofrer por erros inocentes, como diz aí, ou seja, um sofrimento que é imprevisível e ninguém fez nada de errado. Uma ilustração de um garoto que está brincando com a sua bola e de repente a bola caiu no bueiro. Perdeu aquela bola. Aquilo foi imprevisível. Não foi um erro, ele não fez nada de errado para que isso acontecesse na sua vida e ele perdesse a sua bola. Na nossa vida também diária, nos nossos relacionamentos. Às vezes algumas coisas acontecem e fugiram do nosso controle. Sei lá, veio uma chuva. E aí um raio caiu bem lá no seu quarteirão, queimou o transformador, você ficou sem energia. Então você não tem culpa disso, né? Mas você sofre de alguma maneira, não é? Não vai poder, de repente, tomar um banho quente naquele momento, vai ter que esperar e vai ter que adiar algumas situações. Então nós vemos que o erro inocente traz algum sofrimento,
a nossa vida. E nós precisamos compreender. Então não tem como nós fugirmos completamente do sofrimento nesta vida aqui. Segundo motivo por que nós sofremos pode ser o erro de julgamento. Erro de julgamento, ou seja, seguir uma diretriz, pois, obedecendo a ela, evita-se o erro de julgamento. Seguir uma diretriz. Eu dei o exemplo do garoto brincando com a bola. Mas se o garoto tem um aviso, olha, não jogue bola na frente da casa da Maricota, porque, olha, ela vai rasgar a sua bola se cair lá. E também você pode acabar o quê? Quebrando o vidro da casa da Maricota, porque ali, ó, não tem grade, não tem proteção. Então, ele tem uma orientação, talvez do pai, da mãe, e ele vai lá jogar lá perto. E aí o que acontece? Chuta a bola e a bola vai diretamente naquela vidraça e quebra. Uma diretriz que ele desobedeceu. E isso trouxe o que? Sofrimento. Dona Maricota, se não rasgou a bola, reclamou com o pai, e aí tem que o quê? Pagar aquele conserto. Então, por erros de julgamento, né? De não seguir uma diretriz, né? Então, se você obedece uma diretriz, um princípio, o que acontece? Você vai evitar sofrimentos na sua vida. Então, nós precisamos também saber, na nossa vida são tantas diretrizes, não é apenas aquelas que é ditada por um governo, são as diretrizes da vida que os nossos pais nos ensinam, a evitar a contenda, a ouvir mais do que falar mais, não é? A ficar mais calado, ouvir, a ter cuidado com o que você fala, a não fazer um pré-julgamento. Tudo isso envolve. E por não seguir esse parâmetro, nós trazemos sofrimentos para a nossa vida. É o que acontece, né? E olha só também, um terceiro motivo, porque sofremos, problema de integridade. Cometer erros com más intenções é pecado. Sofre-se as consequências morais e outras consequências em razão disso. Cometer erro com más intenções, problemas de integridade. Podemos dizer lá, por exemplo, aquele vendedor que mente para fazer uma venda. Ele oculta um problema do produto para fazer aquela venda, para efetuar aquela venda. E mais tarde, aquele que comprou descobre. Nós temos hoje alguns programas, não é? Tanto na TV aberta como na rede social, de pessoas que estão aí defendendo o direito do consumidor. Quantas vezes nós encontramos pessoas que são lá proprietários que não olharam ali para o princípio da integridade e aí foram pegos, né? Foram pegos, como diz lá, na curva. Então os problemas de integridade trazem sofrimento. E se eu estou agindo de uma maneira incorreta, sem integridade, eu também posso trazer problema para a minha vida. E o quarto problema que eu vou destacar hoje, quarto motivo que traz problema, sofrimento para a vida, pode ser também mudanças no ambiente. Também são coisas que, às vezes, a princípio, fogem do nosso controle. Quando o ambiente muda, fugindo do nosso controle, podemos sofrer danosas consequências, embora possamos não ter feito nada de errado. Né? Um exemplo que envolve igreja, estamos vivendo um momento aí da quarentena. Chegou o momento que nós fechamos a porta da igreja, entendemos, né, que era necessário para uma proteção da igreja. Mais tarde surgiu um acordão, dando aí uma possibilidade de abertura, seguindo alguns critérios. E no sábado passado, um jornal, né, que é vendido nas bancas de circulação, fez lá uma matéria falando sobre essa pandemia e sobre igrejas. E um dos movimentos religiosos que perderam muitos pastores, de fato perderam. Pastores idosos que tão logo diante da direção do ministério abriram as igrejas, eles estavam à frente, contraíram a Covid e faleceram. Então, veio uma situação de mudança de ambiente, foge do nosso controle. Né? E é claro que traz alguns sofrimentos, mas nós podemos nos adequar de maneira correta para não incorrer em problemas sérios.
Então, veja lá, havia orientações e critérios a serem seguidos e não foram seguidos. E isso multiplicou esses problemas. Mas a mudança de ambiente foge do nosso controle. As leis que vão surgindo, que envolvem o ambiente, nós precisamos seguir, obedecer. Antes mesmo da pandemia, existem leis que envolvem a igreja. Por isso que a igreja tem um registro, tem um CNPJ, tem um estatuto, porque envolve tudo, uma adequação, aquilo que pede o corpo de bombeiro, as leis da prefeitura, e nós não podemos fazer vista grossa disso. Temos que manter a integridade, não podemos dar um jeitinho, mas temos que fazer aquilo que é certo, né? Eu até posso dizer aqui um exemplo. Uma vez um profissional de uma outra denominação, um profissional, falou para mim: pastor, para adequar esta parte elétrica da igreja eu tenho que fazer isso, o aterramento é necessário, e você pode pôr em tal lugar, que aí você não quebra aqui. E depois, um profissional da área, que não era engenheiro, ele falou: pastor, se eu pôr naquele lugar, eu posso até pôr se você pedir, mas não é a norma técnica, não é isso que pede. E aí eu voltei a falar com aquele profissional engenheiro. O engenheiro falou: pastor, sim, mas a prefeitura não tem tantos fiscais. E o fiscal, para ele saber que está ali, só se perguntar. Eu não vou falar, mas é com o pastor. Eu falei: ok, eu só queria saber isso. Então, se isso é errado, nós vamos fazer o que é certo. E aí nós quebramos aquela parte que aquele engenheiro com coração amoroso não queria nos ver aí com esse problema. Ele tinha feito uma segunda recomendação. Então nós fomos pelo caminho correto, porque eu sabia que escolher o caminho errado poderia ser amenizador no momento, mas lá na frente poderia trazer sofrimento. É uma ilustração para várias situações da vida. Então é como a irmã Maria Helena colocou aqui, né? Sofrimento às vezes vem para nos deixar mais forte. Precisamos compreender esta verdade. A pandemia, aquilo que eu falei agora, a quarentena, veio para deixar os verdadeiros cristãos mais fortes. Porque eles estão acompanhando, eles estão crescendo, eles estão discipulando, eles estão evangelizando. E quando voltar, vão ser os primeiros a voltar e vão ficar firmes. E os outros que não crerão nisso, não farão isso. Então nós precisamos orar e compreender, tá bom? Então eu trouxe aqui 4 motivos. Permitindo o Senhor, na próxima semana eu vou trazer mais 3 motivos porque nós sofremos. Mas eu quero fechar aqui afirmando isso. Quais são as atitudes para enfrentar o sofrimento, olhando aqui pela ótica do apóstolo Paulo? Que atitude nós devemos ter para enfrentar o sofrimento? Em primeiro lugar, firmar-se naquilo que você é. Firme-se naquilo que você é. Olha o versículo 1 novamente. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Ele está preso, mas ele não perdeu a visão daquilo que ele é. O sofrimento, quando domina a mente do ser humano, faz o ser humano pensar o pior de si mesmo. Ele começa a dar ouvido a críticas, aquilo que estão falando, e não olha para aquilo que ele é em Cristo Jesus. Nós somos o que somos pela graça de Cristo. Então firme-se naquilo que você é. O que você é? Se você nasceu de novo, você é um servo de Jesus Cristo. Amém? Firme-se nesta verdade. A segunda coisa é: não fixe seus olhos só em si mesmo. Não olhe só para si mesmo. Olha o versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Quando a pessoa está abatida, depressiva, angustiada, ansiosa, ela está olhando só para si. Mas Paulo, preso, ele está olhando lá para fora e para os irmãos. Ele está vendo como esses irmãos são importantes. Então, o momento difícil, nós devemos olhar não é só para nós, mas para aqueles irmãos que são abençoados pelo Senhor. E se eles são abençoados pelo Senhor, eu também posso ser. Eu também já fui, eu também sou. Então não fixe seus olhos só em si mesmo. Versículo 3 aponta para isso. Ele dava graças a Deus porque ele tinha boa recordação dos irmãos. Eu acho interessante essa situação de olhar algo positivo. Levei meu pai para uma consulta hoje com a fono.
Segunda consulta, e ele tinha que fazer alguns exercícios, fez e depois ele começou a falar. Na primeira consulta ele quase não falou. E aí eu vi que a médica, a doutora, estava deixando ele falar. E que aquilo era positivo. E no momento ela falou, olha, isso aí está me animando muito, te ver conversando. A primeira vez o senhor não falou nada. E olha, a sua experiência de vida é maravilhosa. Porque meu pai falou sobre a vida dele, um pouco da vida dele, o passado. Né? Ele fez um resumo, né, das lutas dele. E ela olhou para ele e falou, olha, ela quis dizer, uma lição de vida. Então imagine você, meu irmão, no momento do sofrimento, olhando para a vida de servos de Deus. Faça a leitura de biografias de servos de Deus, homens de Deus, olhe para a vida de homens de Deus e você será fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então, primeira atitude, firme-se naquilo que você é, um servo de Jesus. Segunda coisa, não fixe seus olhos em si mesmo, mas olhe para os seus irmãos. E, além disso, confie nos propósitos divinos. Saiba que Deus tem os seus propósitos. Há um cântico da PEC que é maravilhoso, que diz, sim, Deus tem propósitos para mim e para você. Não posso, às vezes, entendê-los, mas posso nele crer. Não deixe que os problemas o afastem do Senhor. Só Ele é Deus forte, é o teu sustentador. Então nós temos que viver a realidade desse cântico. Confie nos propósitos divinos. Ele começou a obra e vai completá-la. Então, se você está num sofrimento, num problema, numa dificuldade, recorde-se, Ele não terminou a obra na tua vida. Olha o versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus. Sabe quando é o dia de Jesus? É o dia quando encontraremos com Jesus. É o dia quando você vai encontrar-se com Jesus. Então esta obra só vai ser completada lá, quando nós estivermos lá. Então lembre-se disso no momento de sofrimento. Aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo. E por fim, ore pedindo a Deus discernimento. Olha o que diz aí o versículo de número 9. E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência, ou seja, em conhecimento, em ciência e em todo o conhecimento. Então ore por discernimento, para que você aprenda diante dos sofrimentos. Talvez você não tenha pensado nisso. O sofrimento que você está enfrentando é uma maneira que Deus está usando para o teu crescimento, para mudar a tua vida, para que você venha realmente a crescer, a ser um cristão maduro, experimentado nas dificuldades e nas adversidades da vida. Amém? Então, que você possa descansar nessas atitudes para enfrentar o sofrimento. Amém? Que viva esta vida de oração, que olhe para o Senhor Jesus em todo momento, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos. Amém? E nós vamos orar já, encerrando esta live. Espero que esta palavra tenha sido de bênção para a tua vida, que venha trazer edificação para a sua alma. E se você foi tocado pela palavra, quer uma palavra de oração, quer uma orientação, pode deixar aí uma mensagem, tá ok? Quero dizer também que, apesar de a porta estar fechada ainda, nós podemos recebê-lo para aconselhamento na igreja também, marcar um horário. E se você não tem Jesus, creia que Jesus é o único caminho. E nós podemos te ajudar também a respeito de como você pode se tornar um filho de Deus. Você que está aí aflito, inseguro, não tem certeza da salvação, podemos te ajudar. Você tem um desejo de obedecer a ordenança, quer uma aula de batismo, um discipulado, estamos aqui para ajudá-lo também a trilhar este caminho, tá bom? Eu vou orar encerrando esta live e antes aqui desta oração também um aviso, você que faz parte da liderança da igreja, quero lembrar que todos os líderes da igreja
nós teremos uma reunião no próximo sábado às 15h30. Uma reunião importante para tratar a respeito da retomada das atividades da igreja. Então, próximo sábado, às 15h30, nós teremos esta reunião na igreja, tá bom? Você que é líder, faz parte aí da liderança, dos departamentos, está lá no grupo de líderes, né? Está aí convocado para esta reunião, amém? Vou ter uma palavra aqui pela sua vida, palavra de oração, que Deus venha abençoar, que esta palavra seja realidade em nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus, nós mais uma vez louvamos o Teu nome, somos gratos pela Tua palavra, porque mais uma vez usaste a Tua palavra para edificação das nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a enfrentar esse tempo de sofrimento com a plena certeza e convicção da Tua presença a cada passo de nossa vida. Abençoe, ó Deus, a vida dos irmãos que estão acompanhando esta live. Aqueles que estão enfrentando dificuldades, problemas, sofrimentos, que consigam colocar em prática essas atitudes que podem ajudá-los a serem vencedores em Cristo Jesus. Nos abençoe nesta noite, nos dê uma noite de descanso e de paz. Eu oro por aquelas vidas que talvez não tenham a certeza da salvação, que possam tomar essa decisão tão importante. E oro também por aqueles que já tomaram essa decisão, mas que venham a compreender a importância de obedecer às ordenanças que o Senhor deixou à sua igreja, batismo e ceia. E venha abençoar, ó Pai, as nossas vidas nesta noite, nos dando uma noite de descanso e de paz. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Estamos aqui encerrando mais uma live, momento de oração, momento tão importante, não é verdade? Para a edificação, para o fortalecimento das nossas vidas. E convide alguém a estar conosco, né? Domingo tivemos visitantes, a irmã Suzana convidou, participaram, e dessa maneira nós vamos aí ajudando a semear a palavra do Senhor, a palavra do Evangelho. Então vamos fazer isto com alegria a cada momento. A minha oração é que Deus abençoe suas vidas, que tenha uma noite de descanso e de paz, né? Que o Senhor esteja protegendo a todos e que estejamos juntos aí numa próxima live, num próximo encontro, para honrar, glorificar e exaltar o nome do nosso Pai Celestial. E lembre-se da nossa divisa sempre: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. E que Deus nos abençoe. Até domingo nós temos a live pela manhã. Não esqueça da nossa EBD, Escola Dominical Online, às 10 horas da manhã. Estamos estudando o panorama do Antigo Testamento e já estamos no livro de 1 Samuel. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.